O sexto episódio de The Mandalorian mostrou o nosso protagonista se encontrando com alguns conhecidos dele do submundo da galáxia, numa aventura que foi paralela à trama principal da série, mas que desenvolveu aspectos novos e interessantes sobre o Mandaloriano. E é por isso que eu acho que esse episódio foi bem legal e inclusive até melhor do que o último, né? Então vamos falar sobre ele agora. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se vocês forem novos aqui no canal e quiserem se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se também puderem deixar aquele gostei, agradeço demais. Caso você queira me seguir lá no Instagram, o link também tá na descrição. Eu, inclusive, dei as minhas impressões sobre esse episódio lá no Instagram há uns dias atrás, então quem me segue lá ficou sabendo. Então, essa análise vai ser um pouco mais rápida do que eu costumo fazer, porque eu tenho umas coisas muito importantes sobre o canal que eu tô resolvendo essa semana, então vou focar nos destaques do episódio. E vai ter spoiler também, só pra ficar avisado. Vamos lá, então o Mandaloriano precisa de grana pra conseguir fugir e continuar a cuidar do bebê Yoda. E por isso ele vai procurar trabalho com antigos conhecidos dele, que eram antigos parceiros de trabalho dele no submundo da galáxia e por isso são uma galera bem barra pesada. Eu gosto do conflito que essa necessidade cria, porque o Mandaloriano é mais uma vez obrigado a fazer trabalhos moralmente questionáveis, né, e até meio cruéis, simplesmente pra poder cuidar de uma criança indefesa, que é uma atitude super nobre. E o Mando fica muito dividido por causa disso. O contato que o Mandaloriano tem com esses antigos conhecidos dele traz à tona a culpa sobre as coisas ruins que ele já fez no passado, sobre o tipo de vida super violenta que ele já levou. Man, we did some crazy stuff, didn't we? That was a long time ago. E o Mandaloriano fica incomodado com essas lembranças. É por isso que ele diz que, isso foi há muito tempo atrás. Porque a relação dele com o bebê Yoda tá fazendo ele enxergar a vida de uma forma diferente. O Mando, no passado, realmente se sentia como um caçador, no sentido mais literal da palavra, não só caçador de recompensas. Só que depois que ele encontra o bebê Yoda e descobre essa relação dele com a criança, ele percebe que, na verdade, ele precisa ser um protetor. E é por isso que ele se incomoda com esse passado obscuro que ele já teve, porque ele tá mudando aos poucos. Ele está descobrindo novas motivações para a vida dele. E eu aproveito essa situação como um exemplo de algo muito bom que esse episódio faz, que é desenvolver o próprio Mandaloriano para o público, fazendo a gente enxergar mais aspectos sobre esse personagem, sobre o protagonista da série. Esse episódio é uma aventura paralela à trama principal da série, assim como também foi o último, o quinto episódio. Mas mesmo sendo uma história paralela, esse sexto episódio conseguiu desenvolver o núcleo da série, porque ele explorou mais do protagonista, que é o centro da aventura. Então eu enxerguei coisas novas sobre o Mandaloriano, o que acabou justificando esse episódio como algo para também desenvolver o personagem. Foi algo que eu disse que o quinto episódio não conseguiu fazer muito bem, pelo menos na minha opinião. Ele foi só uma aventura paralela, mas não desenvolveu muito o próprio Mandaloriano. Todas as minhas análises sobre a série estão inclusive aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto, beleza? E outra parte legal desse episódio foram os personagens dele, porque eu gostei bastante do grupo de bandidos que viajam com o Mando. Eles são um grupo bem misturado, com cada personagem de um jeito, de uma espécie diferente, que dá um visual bem legal pra essa gangue, uma coisa realmente com cara de Star Wars. Eles usaram raças de alienígenas clássicas da franquia, como por exemplo uma Twi'lek, que é uma das minhas espécies preferidas de Star Wars. E também tivemos um Devaroniano com um visual bem bruto, muito maneiro. Eu gosto dos Devaronianos porque eles sempre me lembram como Star Wars no início era uma coisa super improvisada, feito com efeitos práticos super adaptados de coisas diferentes. Porque o primeiro Devaroniano que apareceu lá no episódio 4, na cena da cantina, era basicamente um diabo de filme de terror no meio da cantina, e eu acho isso incrível. E o episódio também teve rostos de atores muito conhecidos. O Bill Burr é um comediante americano super famoso, que fez até Breaking Bad, pra quem acompanhou a série. A Xian, a Twi'lek desse episódio, é a atriz Natalia Tena, que fazia a Osha lá em Game of Thrones há pouco tempo atrás. Eu achei a interpretação dela bem caricata, mas eu gostei, porque eu achei que foi essa a proposta mesmo. Bem diferentona do normal, que abraça totalmente o estereótipo de vilã maligna.
Inclusive, ela tem um histórico amoroso com o Mendel, né? Imagina só como que não era essa relação. E por fim, a gente teve no papel de um soldado da Nova República o grande Matt Lander, o próprio Anakin Skywalker, lá de The Clone Wars, da série animada. Gostei muito de terem colocado ele no episódio, porque eu gosto bastante da interpretação dele no Anakin, então acho ele muito bacana como ator. Gostei de ver ele aí em live action. Eu gostei da história do episódio, acho que ela foi uma boa base aí para conduzir relações interessantes entre personagens bem carismáticos e também para apresentar boas cenas de ação. Desde o início eu já suspeitava que esses bandidos fossem passar a perna no Mendel, porque, enfim, olha só pra eles, né? Tá na cara que esses caras são um bando de mau caráter. Mas mesmo assim eu gostei de ver o desenrolar da trama. E falando nisso, gostei muito das cenas de ação desse episódio. O Mandaloriano entrou naquele modo de ação de Batman dele, que eu já comentei em outros vídeos aqui das minhas análises, onde ele ataca através de furtividade, surpreendendo os inimigos e usando vários itens que ele carrega na armadura dele. O cara é basicamente o Batman do universo de Star Wars. E eu gosto muito desse tipo de ação furtiva, tipo naquela hora em que ele vai separando os caras e atacando estrategicamente um por um. Inclusive tem uma cena do episódio que até acaba tendo um visual bem parecido com outra dos filmes do Batman do Nolan, que mostra realmente como esse tipo de ação dos dois personagens é bem semelhante. E o final do episódio é sensacional, porque mais uma vez os caras querem dar uma de malandro pra cima do Mendel, mas ali não dá não, porque o cara não dá mole e a saída foi incrível e muito bem justificada pelo roteiro da série, né? Pela forma como ele usou um dispositivo que já tinha sido introduzido no início da trama. E destaque também para a aparição do Dave Filoni, da Deborah Chow e do Fumiya, que aparecem como pilotos de X-Wings nesse episódio. Eu achei muito maneiro ver o Filoni. Então, resumindo, curti o episódio, achei inclusive até mais legal que o último. Digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar aquele like, um gostei, agradeço muito. Se ainda não são inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui também e dar uma olhada na descrição do vídeo lá nas playlists, porque elas estão todas organizadas por temas de vídeo para vocês assistirem, beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, show e um abraço!